Senhor, não quero que valorize. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia, então, esse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem. Eu venho falar o valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte o Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem. Eu venho falar o valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte o Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Igreja, mais uma vez, motivo de muita alegria poder estar aqui, trazendo mais um estudo, mais uma palavra do Evangelho, uma palavra de edificação. E como já é do nosso costume, antes de iniciarmos o estudo, eu convido a todos para que possamos fazer a nossa oração ao Espírito Santo. Amém? Meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, em comunhão com o Espírito Santo, toda honra e toda glória, Senhor, todo louvor, toda adoração, todo agradecimento. Obrigado, Jesus, por mais um dia, sobre tua graça, sobre tua misericórdia. Mais um dia que te louvamos, te agradecemos, te bendizemos e clamamos, Senhor, pela tua direção, pelo teu Espírito Santo, nos dando direcionamento, entendimento, discernimento espiritual para proferirmos e recebermos a palavra. Que ela possa frutificar em nossos corações e mentes, corações e mentes, produzindo frutos para o reino de Deus. O Espírito Santo esteja aqui conosco, Senhor, é a oração que te fazemos e te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados,
Hoje vamos dar início ao estudo da segunda epístola de Pedro, né? Então, dentro desse propósito que eu estou trazendo, estávamos estudando as epístolas, estamos pegando ali aquelas epístolas mais do final do Novo Testamento, antes do Apocalipse, né? Já fizemos o estudo da epístola de Judas, das 3 epístolas de João, da primeira de Pedro, vamos fazer agora da segunda de Pedro. E antes de iniciarmos o estudo, eu vou fazer a leitura. Hoje nós vamos estar lendo e meditando no primeiro capítulo, né, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Então, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1 a 11. Amém? Amém. Vou fazer a leitura do texto bíblico. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Por estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, essa segunda epístola de Pedro, né, que nós vamos estar estudando ela ao longo de alguns encontros, ela é uma epístola que ela vai buscar fortalecer a fé, né, daquelas pessoas a quem Pedro estava dirigindo, e hoje fortalecer a nossa fé. Ele vai trazer ensinamentos aqui para que a nossa fé seja fortalecida. E naquela época ele estava, a intenção dele em buscar, né, que aquelas pessoas fossem fortalecidas na fé, era justamente em virtude de enfrentamento dos falsos mestres e das heresias que estavam surgindo aos montes lá naquela época, né? Então, a primeira epístola, Pedro ele trabalha muito com os ensinamentos, né, de uma vida, de como os crentes deveriam viver, se portar, se relacionar. E agora ele vai estar, né, orientando esses cristãos a enfrentarem aqueles falsos mestres e aqueles ensinamentos equivocados que eles estavam apresentando. Então era uma carta muito sóbria, mas
muito urgente também. Pedro ele tinha essa preocupação porque ele sentia, ele sabia que o tempo dele estava contado ali na vida terrena, né? Diante de toda a perseguição, de toda a violência com que os romanos estavam afligindo os cristãos, e Pedro era, se não o principal, um dos principais líderes, né, daquelas pessoas. Então ele sabia que a qualquer momento ele não poderia estar ali mais. Então ele se empenhou em deixar essas instruções de como os crentes deveriam se portar, agir e continuar perseverando, como na primeira carta, e agora também orientando eles para que eles não caíssem em enganos, né, nas mãos de pessoas com intenções espúrias, não verdadeiras e heréticas. Então, o início dessa epístola, nesse capítulo 1, né, nesse texto que nós acabamos de ler, a gente pode dividir ela em 3 partes. O versículo 1 e o versículo 2, que eu vou falar um pouquinho, é uma saudação. Ele está saudando aquelas pessoas para quem ele está escrevendo a carta, mas já na saudação ele já traz também um ensinamento interessante que nós vamos trazer aqui. Depois do versículo 3 e 4, é o que os estudiosos chamam de Pedro ensinando sobre a provisão divina, né? Que Deus é tudo aquilo que nós precisamos. E depois ele faz ali no versículo 5 até o versículo 9 é o que os teólogos chamam de a escada da virtude, né? Nós vamos falar de cada degrau. Ele traz esses degraus aí dessa escada da virtude, da fé, para chegar nos versículos 10 e 11, ele trazendo a sua exortação central, né, para ficarmos firmes na nossa vocação de eleitos. Então nós vamos falar um pouquinho, né, de cada um desses temas, só nessa introdução da carta, que ela já é muito, muito profunda, muito rica, né? Pedro, cheio do Espírito Santo, trouxe nessas 2 epístolas dele muitos ensinamentos para nós podermos exercer a nossa vida cristã. Então, já logo na saudação, ele já se apresenta de uma maneira muito interessante, né? De uma forma de dualidade. Olha só, ele se apresenta Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Então ele se apresenta como servo, né, indicando sua submissão, sua lealdade, sua humildade perante, né, aquelas pessoas, mas principalmente perante a Cristo, mas também se apresentando como apóstolo, né? Então, assim, eu sou servo de Jesus, eu tenho humildade, eu tenho lealdade, eu tenho, né, submissão a Jesus, mas eu sou um apóstolo, né? Então, o que eu estou dizendo aqui, eu não estou dizendo por mim, eu estou dizendo guiado pelo Espírito Santo e diante daquilo que eu aprendi diretamente com Jesus, porque eu caminhei com ele, eu fui um apóstolo, eu estava ali e testifiquei, né? Pedro é o que andou sobre as águas, né, com Jesus. Ele teve experiências ali da divindade de Jesus muito, muito fortes, e ele não esquece disso, né? Ele não deixa de falar isso. Mas ao mesmo tempo que ele se coloca como um apóstolo, né, uma autoridade devidamente comissionada pelo Espírito Santo, mas ele também se coloca no mesmo nível daqueles cristãos que estavam ali. Ele não se colocava acima, nem em função disso, ou em função de qualquer outro mérito ou status social, não. Tanto que ele fala aqui, olha só: aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Ou seja, ele está mostrando aqui que a fé que eles receberam através de dom de Jesus, a dele não é maior nem melhor do que a de ninguém. Não tem líder que tem mais fé ou menos fé do que nós. Ela é um dom, ela nos foi dada por igual, e ele deixa isso aqui muito claro, né? Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa.
Então, quando ele fala conosco, junto de mim, e igualmente preciosa, ele está se colocando no mesmo patamar, no mesmo nível, sem distinção de hierarquia, de status, de nada disso, né? E essa fé é uma, ele deixa aqui, olha, recebemos, né? Aos que conosco obtiveram, nós obtivemos, ou seja, ela nos foi dada por graça, nós não merecemos, né? Não é uma realização humana, não é pelos nossos próprios esforços, mas é um dom recebido pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Deus é justo, e através dessa justiça é que Ele nos deu essa fé. E aqui ele continua, olha só, falando de forma inequívoca, né, lembrando que ele estava enfrentando muitas heresias, e dentre essas heresias, a maior parte delas questionava Jesus Cristo como Deus, ou como Filho de Deus, ou como a divindade. E aqui ele já coloca, já na primeira linha da carta dele, ele já não deixa dúvida sobre isso, ó, que essa fé foi obtida na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele já está aqui reforçando, demonstrando a santidade, a deidade que fala, de Jesus Cristo como Deus. Isso já é iniciando o direcionamento de enfrentamento das heresias, que é a maior parte delas, nós vamos falar muito disso aqui, queriam mostrar para aquelas pessoas que Jesus não era Deus. E no versículo 2, Pedro aqui ele está orando, né? Graça e paz vos sejam multiplicadas. Mas é interessante que a oração dele, ele coloca, ó, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Salvador. Ou seja, ele está falando assim, que a graça e a paz ela seja multiplicada, mas o canal para essa multiplicação não é ritualismo religioso, não é questões emocionais, mas é pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. E a palavra grega, né, eu vi isso aqui no estudo, que foi usada por Pedro nessa passagem, que é epignosis. Hipnose é um tipo de conhecimento que não é um conhecimento simplesmente intelectual, não é um conhecimento intelectual, é um conhecimento mais profundo, mais transformador, seria um conhecimento amplo, um conhecimento verdadeiro, não é o conhecimento de estudo, mas é o conhecimento de sentimento, de você ter aquela certeza absoluta daquilo que você está conhecendo. Então é esse conhecimento, é essa hipnose que Pedro está trazendo e que desejando, né? Graça, paz, mas que esse conhecimento seja o caminho, seja o canal para essa graça e essa paz. Dito isso, né, Pedro, olha só na saudação de Pedro, olha quanta coisa ele já trouxe aqui de base teológica, né, de conhecimento, de igualdade na fé, né, da multiplicação pela fé, que ela é preciosa, mas ela é dada de maneira igual para todos nós. Aí ele vai vir já no versículo 3 e 4 falar da provisão divina, né? A suficiência da provisão de Deus em nossas vidas, né? Que nós não vamos receber um pacote completo de salvação. Você está aqui, vocês converteram, tiveram conhecimento da fé em Jesus Cristo, agora cumprindo esse kit aqui, lendo, né, esse manual, essas instruções, está tudo certo. Não. Ele quer deixar claro aqui que a salvação, né, nós também temos que, mesmo com a graça e misericórdia, nós temos que ter o nosso esforço. Nós vamos completar esse caminho com aquilo que a gente tem que fazer, com aquilo que a gente tem que buscar, a forma como nós vamos caminhar na fé. Então,
quando ele fala isso aqui, olha, quando ele fala: seu poder divino nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Tá? Então, todas essas coisas, elas nos foram dadas, ele fala, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, quando a gente fala da provisão divina, né, é que nos foi dado por Deus, né, através do conhecimento daquele que nos chamou, ou seja, ele que nos conhece. A nossa salvação, né, ela está enraizada na iniciativa soberana de Deus, ele que nos conhece. Todo o nosso caminhar na fé, desde a nossa aceitação de Jesus e da busca pela palavra, ela nos foi doada por aquele que tem pleno conhecimento de nós, que é Deus. Pleno conhecimento é dele. E ele nos chamou, como Pedro nos ensina aqui, olha, para a sua própria glória e virtude. Não porque nós merecemos, ou porque nós somos escolhidos, mais bonitos, não. É para a glória e virtude dele, é aqueles que realmente foram contemplados e atenderam ao chamado pela fé. Mas ela nos foi doada, esse conhecimento nos foi doado por Deus, ele nos foi concedido no momento da nossa conversão. Não é? E ela nos foi doada, né, para duas, e Pedro apresenta aqui duas promessas, né, que estão aqui no versículo 4, olha só. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Quais são elas? Uma, que é positiva, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Olha que coisa bonita. Então, Deus nos dá a provisão, né, através do seu poder divino. Ele nos dá todas as coisas. Essas coisas, como Pedro nos ensina, nos vão conduzir à vida e à piedade. Então, a vida, vivo nós já estamos, mas é a vida espiritual. É a piedade espiritual, é a piedade de fé, é a piedade de reverência e devoção a Deus. E através disso, são duas promessas. A primeira, para que nos tornemos participantes da natureza divina. Obviamente que participar da natureza divina não é que nós vamos nos tornar Deus por termos aceitado o Evangelho, termos aceitado Jesus. Não. Mas é a natureza divina de Deus em nós, através do Espírito Santo. Né? É aquela espiritualidade em que o Espírito Santo nos guia, nos molda a imagem e semelhança de Cristo, mesmo nas nossas dificuldades. Ele vai nos mostrando, vai nos conduzindo, vai abrindo, expandindo a nossa consciência e a nossa mente, que antes que nós não tínhamos. Éramos cegos, e é o que eu vou falar aqui agora. Então, essa participação da natureza divina é isso. Como que nós participamos da natureza divina? Através do Espírito Santo, que nos foi dado, nos foi deixado, para nos guiar, para nos dar discernimento, para que o DNA de Deus esteja em nosso espírito. E a outra promessa é onde ele continua: livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, a vida cristã vai ser essa jornada de luta contra o pecado, contra as concupiscências da carne, concupiscências dos olhos, soberba da vida. Nós já falamos sobre isso aqui. Então, através desse poder divino que nos foi doado, através da graça e misericórdia de Deus, nós recebemos essas duas promessas: sermos participantes da natureza divina e estarmos livres, como ele fala, livrando-nos da corrupção, estarmos livres do pecado, livres das concupiscências, sem discernimento. Porque
Que antes nós pecávamos e não tínhamos esse discernimento, essa condição, essa coparticipação da natureza divina, nos mostrando que aquilo ali é que pode ser a nossa destruição, é aquilo ali que pode destruir a nossa vida. Então agora, por provisão divina, é que nós temos essas duas promessas. E, diante dessas promessas, aí é que vem a escada da virtude, e aqui é que nós vamos ter que participar também. Deus nos deu, através da graça e misericórdia, mas nós também temos que fazer a nossa parte. E aqui a nossa parte, Pedro ele fala de uma maneira, chama de escada da virtude, né? Ele traz a nossa responsabilidade. Né? A graça de Deus, ela não vai produzir passividade, não é recebendo a graça, agora vamos ficar igual uma plantinha aqui parado, só recebendo bênção. Não, nós não podemos ter passividade, nós temos que ter motivação, nós temos que ser diligentes, nós temos que cooperar ativamente na obra do Espírito Santo. E como que Pedro traz? Olha só, por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência. Então, quando Pedro traz a palavra diligência é porque depende de nós. Nós temos que ser diligentes, nós temos que procurar, nós temos que buscar. Então, essa escada da virtude é uma diligência nossa, como Pedro está nos ensinando. E nós vamos ser diligentes para quê? Aqui, ó, associar com a vossa fé a virtude. Então, o primeiro degrau é a fé. É o fundamento de tudo, é o primeiro degrau, é a base da escada, é o primeiro degrau da escada. É a confiança, confiarmos em Deus, confiarmos em Cristo, crermos nele verdadeiramente. Essa é a nossa primeira diligência, termos fé. Aí com a fé, nós vamos associar a fé, aí ele passa para a virtude, integridade, né? Excelência moral, coragem, ou seja, buscar a virtude no nosso viver, buscar aquilo que é correto, né? Sermos aquelas pessoas que vamos, através da fé e através do conhecimento em Deus, como eu já falei, buscar essas excelências morais, afastando do pecado, buscando uma vida mais santificada mesmo. Esse é o caráter da virtude espiritual que Pedro está trazendo. Porque através dessa virtude, né, da gente ter essa integridade, nós vamos buscar o conhecimento. Então aqui está de novo o conhecimento. Com a virtude, o conhecimento. Sabedoria prática, esse conhecimento é sabedoria prática, é discernimento espiritual. E tudo isso através do estudo da palavra. Por isso que ele traz a palavra conhecimento. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, de conhecer a palavra, de buscar estudos a respeito da palavra, que muitas vezes apenas a leitura, né, que a gente chama de leitura de carreirinha, não vai falar tanto, mas quando a gente busca esse conhecimento, busca esse estudo, nós vamos ter discernimento espiritual e sabedoria prática. E esse conhecimento, Pedro continua, ele vai trazer o que? O domínio próprio, que é o controle dos próprios desejos e das nossas paixões, sempre sob a direção do Espírito Santo. Né? Que esse domínio próprio pode ser entendido também como temperança, né? em outras traduções. E desse domínio próprio, nós vamos desenvolver a perseverança, em outras traduções a paciência, que é a capacidade de resistir e permanecer firme, mesmo diante das dificuldades, das provações, do sofrimento, sem desistir. Perseverança é não desistir. Nós temos as nossas dificuldades, nós temos as nossas lutas, nós temos as nossas fraquezas, mas perseverando nós não vamos desistir. E nós não desistindo, continuando na diligência, nós vamos atingir a piedade. Que a piedade é o que? É uma atitude de reverência e devoção a Deus. Que se manifesta numa vida de adoração, de adorar a Deus, acreditar a Deus tudo que acontece na nossa vida.
o tempo todo sermos piedosos. O sentido de piedade espiritual é esse, de adoração e reverência a Deus. Não é uma piedade simplesmente humana, que dó de fulano, dó de outro. Não. É a piedade reverencial a Deus. Porque aí essa piedade reverencial, ela vai trazer o que? A fraternidade. Que aí já vai ser no relacionamento, o amor, o afeto, o cuidado entre os irmãos de fé. E esse amor, né, fraternal entre os irmãos vai levar, no final de tudo, onde Pedro finaliza, o último degrau, que é o amor. Aí a gente já fala do amor incondicional, o amor sacrificial, é o amor do que é o caráter do cristão e o reflexo da própria natureza de Deus, e é o amor que Pedro tanto fala na sua primeira epístola. Então, esses são os degraus aí da virtude que nós devemos ser diligentes buscando. É a fé, a virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. E Pedro fala no versículo 8, olha, se vocês desenvolverem, né, forem diligentes e desenvolverem essas qualidades, vocês vão ter um resultado prático, né, visível, que está aqui no versículo 8. Ó. Porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, né, vai aumentando, você vai subindo degrau, vai aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, perseverando, sendo diligente, passando por todos esses degraus, nós não vamos ficar parados, não vamos ter a inação, né, de não buscar a palavra de Deus. Isso vai ser como que um automático, como que isso vai acontecendo à medida que a nossa espiritualidade ela vai se desenvolvendo. Então nós não vamos ficar inativos, e nós não ficando inativos, nós não vamos ser infrutuosos, ou seja, não vamos deixar de produzir frutos. Então se a gente é ativo, se a gente está buscando essa diligência, os frutos vão aparecer, os frutos com os irmãos, os frutos nas nossas vidas, os frutos para o reino. É o que a gente ora toda vez que a gente vai fazer o nosso estudo aqui, que o nosso estudo possa render frutos. Se render o fruto no coração de cada um de nós que estamos escutando aqui, ou que vai escutar depois pela internet, está mostrando que nós não estamos inativos, nós estamos caminhando, buscando, progredindo, e vamos produzir frutos. Por quê? Porque ele mesmo responde aqui, ó, porque se nós não fizermos isso, se nós não formos diligentes, se nós ficarmos parados, nos entregarmos à prostração, e não produzirmos frutos, o que vai acontecer? É o que Pedro fala aqui no versículo 9. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes, ou seja, não estão fazendo nada disso, são cegos, vendo só o que está perto e esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. É a cegueira espiritual. Aí você vai ver só o que está perto. O que está perto? O que está perto é o nosso dia a dia, as coisas nossas aqui, as nossas preocupações diárias da vida mesmo, que a gente tem que viver, a gente tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas se a gente não buscar todas essas coisas espirituais, ele chama a gente de cego, porque a gente vai ficar vendo só isso e vamos esquecer o mais importante, que é a purificação dos pecados de outrora, que é quando nós nos arrependemos, queimamos os nossos pecados aos pés da cruz de Cristo, e fomos libertos, fomos salvos. Então essa introdução da segunda carta de Pedro é muito importante para nos lembrarmos sempre que temos que começar, através da fé nós vamos buscando todos esses outros degraus aqui da nossa escada da virtude, para que não caiamos novamente na cegueira espiritual. E assim, né, Pedro termina, pelo menos esse trecho, com o seu versículo 10 e 11, trazendo a sua exortação, as exortações, né? Então ele fala, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição.
vocação e eleição. Né? Eleição é um ato soberano de Deus, seguro, eterno. Então, Pedro está ensinando aqui que através de uma vida diligente, de crescimento, buscando conhecimento espiritual, nós vamos confirmar e demonstrar a realidade do nosso chamado. Né? Tornamos a nossa eleição evidente para nós mesmos, principalmente, mas também para os outros que vão ver essa vida progressiva, de santificação, de busca, de demonstração de uma fé verdadeira, né, que vai, o quê? Vai nos dar essa segurança. Olha só o que ele fala, porque agindo assim, não tropeçareis em tempo algum. Porque a vida sempre vão colocar pedras de tropeços na nossa frente, né? Mas agindo assim, ele ensina que através da vocação e eleição, ou seja, cumprindo diligentemente tudo aquilo que ele trouxe até agora, todos aqueles passos, nós não vamos tropeçar em tempo algum. Ou seja, as armadilhas, as ciladas do inimigo no mundo espiritual, elas não nos atingirão. E qual que é o resultado final disso, que Pedro nos ensina? É o versículo 11. Isso, toda essa diligência, todo esse conhecimento, toda essa escada que vocês vão subir, vão no final dar o quê? Pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o que a gente sempre busca para a nossa salvação. Então, o que Pedro está ensinando aqui nesse início dessa carta é como se fosse não vou dizer um manual, porque a vida espiritual ela é muito complexa, então nós temos que ser diligentes, mas não é seguindo um manual de carteirinha, mas é de crermos na providência divina através da fé. A base de tudo é a fé. É o primeiro degrau, é o que Pedro ensina. E através da fé nós vamos atingindo esses outros níveis que nos auxiliarão a nossa busca maior, que é o que ele fala aqui, que é a entrada no reino eterno. A nossa salvação é podermos, no mundo espiritual, no final da nossa vida terrena, estarmos lá no reino, ao lado de Jesus. Então, finalizando as lições, né, todas essas lições a gente poderia resumir dentro dos mandamentos que Pedro traz nessa carta, vem cada um desses trechos. Então ele fala que a gente deve buscar o conhecimento de Deus. A palavra conhecimento aqui eu vi aqui umas 3 ou 4 vezes. Ela está lá no versículo 2, depois ela está de novo no versículo 3, depois ela está de novo no versículo 5, depois de novo no versículo 8. Só que eu já falei umas 4 vezes que a palavra conhecimento apareceu. É buscar esse conhecimento. Agora, como que a gente busca esse conhecimento? Através do estudo da palavra, não tem outro caminho. Então, é buscar o conhecimento, né, que a graça e paz elas vão ser, como Pedro nos ensina aqui, multiplicadas através de um conhecimento profundo e pessoal de Deus. Né? É meditar na palavra. Depois, quando Deus fala que tudo tem sido doado, então a gente tem que descansar na provisão de Deus. Então, esse conhecimento não vai ser esforço nosso, nós vamos ter que fazer nossa parte, ler, estudar, mas é Deus que vai nos dar tudo que precisamos. Até o entendimento da palavra, como que essa palavra vai chegar em nossos corações, como que isso vai produzir frutos, é através da provisão de Deus, não é através das nossas capacidades, é confiar na provisão de Deus que esse conhecimento nos será dado. Né? É como Pedro nos ensina, pelo poder divino que essas coisas nos foram doadas. E também temos que assumir a nossa responsabilidade, né? Pedro fala aqui da diligência, quando ele ensina todos esses passos, ele fala, vocês têm que ser diligentes, vocês têm que buscar. Né? Porque quem busca, né, como ele fala, essas coisas existindo em vós, a gente buscando, é que nós não vamos ser inativos nem infrutíferos. Então não depende da nossa capacidade. O conhecimento é dado por Deus, mas nós temos que ser diligentes. Nós não podemos ser simplesmente prostrados, parados e não buscar de maneira alguma. Né?
E como ele traz uma forma de escada, então isso também nos permite avaliar o nosso conhecimento espiritual, o nosso crescimento espiritual. Então ele fala da fé para a virtude, da virtude para o conhecimento, do conhecimento para o domínio próprio. Então a gente tem aqui parâmetros para saber, ó, eu já cheguei até tal degrau, ou pulei esse degrau, tenho que voltar aqui nesse degrau e trabalhar ele para passar para o outro. Então ele nos dá aqui uma condição de avaliação do nosso crescimento espiritual, e é importantíssimo a gente avaliar até para a gente continuar buscando e para que esse crescimento continue crescendo. Porque ele fala aqui, ó, porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando. Então não necessariamente nós podemos estar nesse momento ter atingido todos esses degraus, mas se eles vão aumentando é porque a gente vai buscando. E para a gente buscar a gente tem que avaliar, como se fosse uma prova mesmo, uma prova espiritual. Para no final o quê? Confirmar a nossa vocação, né? Que é o que ele fala no versículo 10, confirmar a vossa vocação e eleição, ou seja, né, é ação obediente, vivemos uma vida buscando a santidade, a certeza da vocação e a eleição tornando cada vez mais firme em nossos corações. Então, concluindo dessa forma, então, Pedro ele não está oferecendo uma fórmula mágica, mas ele está nos direcionando de volta ao quê? Aos fundamentos. Isso tudo que ele falou são os fundamentos da graça de Deus como nossa fonte, como nosso guia e aquele que vai nos dar força para a nossa diligência na busca da santidade. E o resultado final disso, né, seguindo esses ensinamentos de Pedro, além, né, de ficarmos distantes dos falsos mestres e das heresias, da gente ter esse discernimento espiritual, é o que ele finaliza dizendo que nós teremos a nossa entrada amplamente suprida no reino eterno do nosso Senhor Jesus e Salvador. É isso que buscamos, é isso que queremos, que Jesus nos auxilie nessa caminhada e que esses ensinamentos de Pedro também nos sejam importantes para buscarmos esses frutos. Essa é a palavra para hoje. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe sempre.